Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da República Velha e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira Constituição Republicana do Brasil. Eu montei alguns slides, tá? E vou fazer a exposição da aula a partir desse material. Já estou compartilhando aqui com vocês na tela para facilitar a compreensão do conteúdo de hoje. Então, a Primeira República, que teve início aí no ano de 1889, ela se estende até 1930, também conhecida como a República Velha. Nós já comentamos e já falamos um pouco sobre esse processo que foi consolidado no dia 15 de novembro de 1889, liderado pelo militar, com o apoio de vários grupos sociais e econômicos, principalmente da elite cafeicultora do Brasil. E, né, não podemos esquecer do personagem principal, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive primeiro presidente do Brasil. Aqui eu trago para vocês uma fonte histórica bem interessante, que foi uma obra, uma tela, né, uma pintura construída pelo artista Aurélio de Figueiredo, denominada de Compromisso Constitucional, que mostra o juramento do Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira Constituição brasileira, ao lado do Marechal Deodoro da Fonseca, o seu vice, que foi o Floriano Peixoto. E no centro da obra, com bastante destaque, Prudente de Moraes, que liderou todas as discussões dessa Assembleia Constituinte. E outros personagens aqui, que vocês podem visualizar, que não estão com vestimentas aí militares, então representavam principalmente a elite cafeicultora, a elite agrária, o empresariado, os comerciantes da época. Aqui nós temos o Aristides Lobo, que ficou bastante conhecido pela frase, o povo assistiu aquilo bestializado, relatando o processo, né, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Nós temos também esse personagem ao lado do Aristides Lobo, o Campos Salles, que também foi presidente do Brasil, foi o quarto presidente do Brasil. Aqui na parte superior nós temos algumas mulheres que estavam presentes ali naquele momento. Não digo para vocês que essa tela, ela representou de maneira fidedigna aquilo que ocorreu durante todas as reuniões responsáveis para discutir a nova Constituição, mas aqui mostrando as mulheres no sentido mais alegórico, de acompanhantes, e dessa maneira elas estão presentes aqui. Mas nós vamos discutir mais para frente a questão da exclusão da mulher no processo político brasileiro, pelo menos nessa primeira fase da República. De forma geral, então, trouxe algumas informações sobre a primeira Constituição Republicana do Brasil. Ela foi finalizada no ano de 1891, tá? Então, de 1889 até 1889, desculpa, até 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, esse governo ficou conhecido como governo provisório, presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o responsável por liderar esse movimento que derrubou a monarquia, se assim podemos dizer. A palavra derrubar, se ela expressa realmente aquele fato. A primeira Constituição Republicana do Brasil estabeleceu o Estado laico, então você tem a separação do Estado com a Igreja. Isso foi, vamos dizer, um avanço em relação à monarquia, porque como nós já tínhamos comentado, né, a relação do Império com a Igreja era muito forte, até o ponto do monarca, vamos dizer assim, ter poder sobre ações na Igreja Católica no território brasileiro. Também estabeleceu o casamento civil, e em relação aos eleitores, somente os homens acima de 21 anos e alfabetizados que soubessem ler e escrever poderiam, né, votar e também ser eleitos. Em relação aos homens, nós temos uma exceção aí, então padres, mendigos, soldados e policiais não poderiam participar do processo eleitoral. E aí também as mulheres não tinham também condições nesse momento, não tinham o direito de participar como votantes, né, ou como também até candidatas, vamos dizer assim. Então, a exclusão das mulheres.
Eu trouxe para nós analisarmos, eu gosto muito de trabalhar com fontes históricas para discutir a história do Brasil, a história, né, de outros países também. Esse aqui é uma parte só, né, da primeira Constituição brasileira, são algumas páginas que estão presentes no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, e a partir dessas fontes, que são 4 partes, vamos dizer assim, da primeira Constituição, nós vamos falar, nós vamos entender um pouquinho de algumas características, tá, dessa primeira Constituição Republicana do Brasil. Então, aqui eu trago a primeira parte da Constituição, onde tem ali um texto que fala um pouco sobre a questão da representação do povo brasileiro. Eu vou levantar alguns aspectos dessa parte. Então, o primeiro aspecto é o termo nós, ali, então, quando ele se fala nós, os representantes do povo brasileiro, esse nós, quem foram os congressistas, quem foram aqueles que, vamos dizer assim, foram responsáveis por construir a primeira Constituição Republicana do Brasil, a nossa, vamos dizer assim, Carta Magna Republicana. Esses congressistas, eles eram homens alfabetizados, já com carreira política, então, alguns já estavam na política brasileira por meio de câmeras legislativas e executivas, né, das várias províncias que compunham o território brasileiro. Então, homens alfabetizados com essa carreira política e logo abastados economicamente. Então, quando se fala nós, é um termo muito coletivo, mas nós temos aí essa especificidade. Então, as mulheres não participaram dessa discussão, claro que tinham ali, com certeza, representantes políticos que foram favoráveis à participação da mulher, mas com certeza não foi a maioria. Outra questão que eu quero abordar com vocês é esse termo aqui, representantes do povo brasileiro. Então, o povo, vamos dizer assim, brasileiro, quando ele fala assim, nós, representantes do povo brasileiro, vamos lembrar que os analfabetos não tiveram acesso, não tiveram, vamos dizer, o direito de escolher os seus representantes políticos durante todos os governos da República Velha. E nós estamos falando de uma parte muito considerável da sociedade brasileira. Então, eu fiz um levantamento e encontrei essa informação em que nós temos, no ano de 1890, 82% da população brasileira formada, constituída por analfabetos, pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, nós estamos falando de 82% da população brasileira que não tinha condições de escolher os representantes que iam emitir a Constituição e todas as leis posteriores e todas as políticas públicas. Além disso, as mulheres também, como eu já tinha comentado no slide anterior, elas foram excluídas do processo político, dessa dimensão pública da sociedade brasileira, porque elas eram consideradas inferiores intelectualmente, mulheres também eram consideradas frágeis e puras, e a política poderia, vamos dizer assim, desvirtuar essa pureza que está na essência feminina. Essa era vamos dizer, era uma característica da consciência, da forma de pensar majoritária naquele período, principalmente entre os homens que estavam na dimensão pública da sociedade. Eu também quero trazer esse outro termo que está aqui na primeira parte da Constituição, quando diz assim, né, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, o Brasil não era chamado República Brasileira, República do Brasil, e sim República dos Estados Unidos do Brasil. Aqui já mostra uma outra característica da primeira Constituição, que é a influência da Constituição dos Estados Unidos. Então, nós temos uma forte influência do modelo constitucional estadunidense na nossa primeira Constituição republicana brasileira. Uma outra parte da Constituição que eu trouxe para a gente discutir um pouquinho é esse termo a nação brasileira. Então, toda vez que no documento tem ali o nós, o representante do povo, a nação brasileira, nós estamos falando de um termo que expressa coletividade, um discurso bastante democrático que é utilizado em vários documentos hoje, tanto naquela época quanto documentos atuais, principalmente na nossa Constituição,
em vigor. Esse discurso democrático, esse termo que expressa coletividade, mas como nós vimos, a exclusão de uma parte considerável da população brasileira, mostra o quê? Mostra que nós temos que pensar na diferença, ou seja, na grande contradição que existe entre aquilo que está escrito na lei e a realidade. Então, há uma grande lacuna entre o que está na lei e o que é real na vida do cidadão brasileiro. Uma outra característica que é apresentada nessa parte do documento, na parte da Constituição, é que ele, né, declara que a nação brasileira adota como forma de governo o regime representativo, uma república federativa. O que significa isso? Então, que a Constituição determinou que haveria 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, o mandato de 4 anos sem reeleição para esses poderes, legislativo e executivo, então não havia reeleição naquele período como existe hoje, e também o sistema de federalismo, que mostra uma outra, vamos dizer assim, influência da Constituição estadunidense, porém com um formato mais à brasileira, vamos dizer assim. Esse federalismo, ele era bastante defendido, principalmente pela elite e pela província, que assim era chamado, províncias antes da República, e depois passaram a se chamar de estados, a província de São Paulo. Por quê? Porque com a adoção do federalismo, os estados teriam uma certa autonomia em relação ao governo federal. Isso não quer dizer que eles fariam medidas contrárias à Constituição, às determinações do governo federal, mas que eles poderiam avançar. Um grande exemplo disso é o salário mínimo atual. Por exemplo, no Paraná, o salário mínimo é um pouco maior que o salário que é determinado pelo governo federal. Então, isso mostra uma característica de certa autonomia dos estados brasileiros até os dias atuais. Uma outra parte que eu quero trazer para vocês aqui, para nós discutirmos, uma reflexão mais, vamos dizer assim, polêmica, tá? Essa questão aqui, no artigo 7º da primeira Constituição Republicana, foi concedida a Dom Pedro, né, que depois voltou para Portugal, 2 dias depois da proclamação da República, uma pensão que garantisse para ele, até a sua morte, uma subsistência decente, como vocês estão vendo aqui na primeira frase, que corresponde ao artigo 7º. Então, nós temos, até hoje, vamos dizer, algumas permanências. Nós temos aí, dentro da nossa Constituição atual também, alguns benefícios a ex-chefes do Executivo brasileiro. Então, nós temos aí alguns presidentes brasileiros ainda vivos, que tem alguns benefícios que são direitos constituídos, e que existe até uma PEC, até eu tinha notado aqui, fiz um levantamento, existe até uma PEC chamada PEC 141, que é uma mudança na Constituição brasileira, de 2019, então tem um grupo, né, de políticos brasileiros que querem retirar da Constituição alguns benefícios que são concedidos a chefes do Executivo brasileiro. Ô, professora, que tipo de benefício é esse? Eu vou citar só um. Eles têm, por exemplo, os presidentes da República, os ex-presidentes da República, nós vivos, eles têm direito a 8 funcionários para colaborar em várias ações que podem ser, vamos dizer assim, relacionadas às necessidades mais públicas que o fato deles terem sido ex-presidentes necessita, alguma demanda, vamos dizer assim, e 2 carros com motorista, né, dentro desses 8, esses 2 motoristas entram nesse corpo de 8 servidores. Então, são alguns benefícios que geram, vamos dizer assim, um gasto para o governo, e gasto de governo é custo para o contribuinte. Então, nós precisamos pensar um pouco e refletir sobre esses direitos, até que ponto os ex-presidentes e ex-governadores precisam e necessitam de 8 funcionários, de 2 carros, ou de alguma forma de pensão. Então, acho que tem que ter um limite, eles têm que ter realmente isso. Alguns defendem que sim, porque eles vamos dizer assim, dedicaram 4, 8 anos de sua vida, 24 horas, e hoje, por serem ex-presidentes, ainda são convocados para reuniões, palestras, enfim, eventos de várias finalidades, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, é mais para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Uma outra questão aqui, que esse documento
aborda, que é o artigo 8º, né, fala um pouco sobre o Benjamin Constant. Benjamin Constant não é muito, eles não falam muito sobre esse personagem que foi muito, muito importante para o processo de proclamação da República, embora o Marechal Deodoro levou toda a fama, porque ele tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Benjamin Constant, ele foi um intelectual bem importante no processo de constituição da República, até porque ele foi pioneiro da difusão do positivismo no Brasil. Nós não podemos esquecer que a frase ordem e progresso presente na nossa bandeira, ela é a síntese das ideias positivistas no Brasil, que vocês estudam ali na sociologia e na filosofia, o que foi o positivismo e o que é o positivismo até hoje. E o Benjamin Constant, ele traz, enquanto, vamos dizer assim, representante do exército, mas também como intelectual da época, toda essa discussão filosófica e todo esse pensamento para o interior do movimento que vai culminar num grupo e numa relação de forças contra a monarquia em prol da mudança política brasileira e a instalação da república. Então, aqui no artigo 8º, né, tem aqui uma referência ao Benjamin Constant. Então, provavelmente, dada a sua importância nesse processo. E, por fim, a última parte dessa fonte histórica que eu procurei trazer para vocês, a gente fazer uma discussão a partir da fonte histórica, o final aí da Constituição Brasileira, onde tem aí a sua data, no dia 24 de fevereiro de 1891, que foi o terceiro ano da República. Então, finalizadas as atividades da Assembleia Nacional Constituinte e proclamado aí a primeira Constituição Republicana do Brasil. E aí assinado esse documento pelo prudente José de Moraes e Barros, que nada mais é do que o terceiro presidente, né, do Brasil, já iniciando a fase denominada de República das Oligarquias. E foi um líder político bem importante em todo o processo. A gente viu ele lá no centro daquela tela. Foi um advogado, ele também foi ex-presidente de São Paulo, na época quando as regiões eram chamadas províncias, você não tinha denominação de governador, sim de presidente. Então, quando existia a província de São Paulo, quem governava era chamado de presidente. Então, ele era uma figura política já bastante conhecida, ele liderou toda a discussão aí da Assembleia Constituinte, assina o documento, é senador pelo estado de São Paulo, e aí nós temos a assinatura dele. Então, só para falar um pouquinho mais dessa figura que está ali percorrendo. Inclusive, uma questão de curiosidade, na eleição indireta que ocorreu, para ver quem seria o primeiro presidente do Brasil, nesse período de 1891, o Prudente de Moraes, ele concorre com o Marechal Deodoro da Fonseca, porém os militares fazem uma pressão no Congresso para que o Marechal Deodoro da Fonseca fosse eleito. Então, o Moraes, ele já disputa uma eleição indireta, porém ele não ganha. Ganha o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o representante da situação, e na época o presidente não carregava o vice como hoje, era uma votação para presidente e uma votação para vice-presidente, e o vice-presidente foi, então, Floriano Peixoto, que representava a oposição. Então, isso também é bem interessante vocês terem conhecimento que eram eleições separadas para presidente e para vice, tá? Para a gente refletir a partir das discussões que nós realizamos aqui nesse momento, eu trouxe, então, algumas questões que resume a aula e que faz a gente pensar um pouco para além da aula, porque essa é a grande contribuição da disciplina de História na vida e na formação de vocês. Primeiro, estamos atualmente na 6ª Constituição Republicana, que foi, né, aprovada no ano de 1988, a última Constituição, 6ª Constituição. Pense bem, então, de 1891, a primeira Constituição, até 1988, vamos dizer assim, 100 anos, nós tivemos 6 constituições durante esse período de república, que teve suas fases também ditatoriais. O que isso representa?
Será que representa a consolidação da democracia? Será que representa amadurecimento por parte da população? Será que representa exclusão de muitas pessoas no processo político e nas discussões políticas por muito tempo na história política do Brasil? Para pensar um pouco. Uma outra questão que eu trago aqui é a questão do analfabetismo, uma vez que vocês perceberam que os analfabetos não tinham direito de votar na primeira fase da República Brasileira, que se estendeu de 1889 até 1930. A partir de 1930 a gente vai ver umas outras discussões. Aí eu levanto essa questão, analfabetismo, ele é sinônimo de incapacidade de escolher representante político? Porque hoje o analfabeto, ele tem o direito de voto. Não é obrigatório, mas ele tem o direito de voto. E aí, vocês concordam ou não concordam? Né? Vocês acreditam que uma pessoa que fez ali um ensino fundamental, um ensino médio, uma faculdade, um ensino superior, um mestrado, ele tem mais capacidade de escolher um representante político? Então, é só uma discussão para a gente pensar. Uma outra questão, como podemos avançar para uma democracia mais efetiva? A gente viu que a exclusão era muito grande em relação a vários grupos que não poderiam participar na política brasileira. Mas e hoje, como nós podemos avançar para uma democracia mais efetiva em relação à participação política em diversos contextos? Será que fazer política é somente em 4 anos, escolhendo nossos representantes políticos, ou o brasileiro precisa de uma cultura de valorização no sentido de entender a política em suas várias dimensões, do micro para o macro, do macro para o micro, tá? Então, como que a gente pode avançar para uma democracia mais efetiva? Porque eu acredito que uma democracia mais efetiva, ele vai gerar condições mais justas, pelo menos vamos dizer assim, minimizar todas as injustiças que acontecem em diferentes relações. E a última questão é, enquanto eleitor, vocês aí estão finalizando o ensino médio, muitos de vocês vão votar na próxima eleição, nós vamos ter eleição esse ano. Enquanto eleitor, quem que você quer que te represente nas esferas municipal, estadual e federal? Que tipo de representante político você deseja colocar na Câmara Legislativa, na dimensão estadual, ou até mesmo na dimensão municipal e federal? Pessoas que vão ser capazes de discutir, de pensar políticas públicas em prol de quais grupos sociais. Geralmente a gente discute um pouco isso quando a gente vota, né? Eu estou votando naquele porque eu acredito que ele vai representar os meus interesses. Claro que chega lá, a coisa é muito mais complicada, amarrada do que a gente imagina. Mas nós precisamos partir dessas reflexões para nos tornarmos pessoas mais capacitadas, vamos dizer assim, politicamente, e no sentido mais crítico. E eu trago, então, essas reflexões para finalizar a aula de hoje. Finalizo, então, depois nós vamos fazer algumas discussões nos nossos encontros aí online e também por meio de questões que vocês possam estar levantando a todo momento via Classroom, via discussão no mural e mandando e-mail e tudo mais, beleza? Acho que por hoje era essa discussão.